Olá, bem-vindo a mais uma aula de aquecimento para a jornada em enfermagem do trabalho na prática. Eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho e eu ensino profissionais da enfermagem a atuarem com segurança e clareza na enfermagem do trabalho. A enfermagem do trabalho é uma área da enfermagem teórica, porque a gente depende muito das leis para nortear as nossas condutas, e isso é o que deixa, às vezes, o profissional com dúvida. E essa dúvida pode causar um erro, um receio de errar, aquela insegurança, aquilo que não é legal no nosso dia a dia. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu vou promover a jornada enfermagem do trabalho na prática, porque vivenciando situações da prática, situações reais, você vai se tornando próprio daquilo, aquele assunto vai sendo familiar para você e a chance de errar vai ficando bem longe. Então a gente tem segurança porque a gente tem certeza, né? A lei diz o que tem que ser feito e eu te ajudo você conectar isso com o atendimento da vida real. E o assunto de hoje é licença maternidade. É um assunto que muito profissional da enfermagem erra ao perder a oportunidade de orientar essa trabalhadora que está saindo licença maternidade. Pensa só, final de gravidez é aquele momento que muita coisa está acontecendo. É o enxoval que tem que estar completo, é quem vai ficar com o bebê depois da licença, porque ela já está com o pensamento acelerado. Será que ela vai conseguir amamentar? Será que ela vai ter que correr atrás daquele itemzinho do enxoval que está faltando? Será que ela está confortável com a maternidade que ela vai ganhar o neném? Ou seja, milhões de possibilidades que a gente jamais vai entender tudo isso, mas a gente pode ser um facilitador naquilo que está dentro daquele nosso escopo de trabalho, que é orientar sobre a licença maternidade, né? Então, nesse momento, é super importante que você acolha essa trabalhadora, leve ela para um lugar mais tranquilo, com menos estímulo, e explique como é que funciona o processo de licença maternidade aí na empresa que você trabalha. Se pode juntar com férias, se são 180 dias, se são 120 dias conforme manda a lei, se tem algum critério diferente, né? Ou seja, tudo que for possível para você ajudar essa trabalhadora a ter clareza desse processo, o importante é que você faça. Não perca essa oportunidade. Não erre pura e simplesmente recebendo lá o papel da licença maternidade e lançando no sistema. Nunca faça isso. Nunca deixe de humanizar o atendimento dentro da enfermagem do trabalho, porque a gente precisa sim ter contato com as pessoas para garantir que elas sabem o que elas precisam realizar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar vendo o que está na lei, né? Lei é fria, lei é isso, lei é aquilo? É, e eu vou te mostrar que é mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui a Lei 10.421, que diz que a empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. E aqui a gente pode ver que essa lei, ela se estende à mãe adotiva, né, o direito à licença maternidade, ao salário maternidade, e altera a CLT, que é a base do nosso contrato de trabalho, né, que tem o norteador daquilo que as empresas precisam cumprir e os trabalhadores também. Foi aprovada no decreto tal, de 1º de maio, e fala da Lei 8213, que é da Previdência Social. Então, são vários itens que se trata a respeito da licença maternidade. A Lei 8213, ela é bem presente no nosso dia a dia, então eu deixei ela aberta aqui também para a gente ler a respeito do salário maternidade, e diz aqui no artigo 71, o salário maternidade é devida assegurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Então, de novo, aqui traz durante 120 dias. Essa é a duração da licença maternidade, que pode começar 28 dias antes do parto. E aí eu te pergunto, tem como saber o dia do parto com antecedência? Só se ele for programado. Qual que é a data que a gente usa como base disso? A data provável do parto. Então, quando a gente tem uma situação que a trabalhadora quer iniciar antes, a gente precisa orientar para ela que é possível 28 dias. Ah, ela não quer 28, ela quer 14. Tudo bem, sendo 28 dias antes, é possível. É isso que a lei diz para a gente. E aí eu te proponho um exercício. Aqui eu tenho um Google Sheets, né? Uma planilha do Excel que você pode ter aí.
E aí eu coloquei aqui um exemplo de início de licença maternidade, 2 de abril de 2025. E para calcular, eu coloquei aqui mais 119 dias e eu vou te explicar por quê. Lá na lei está escrito que são 120 dias, certo? Quando a gente usa um Excel da vida, tem o dia que eu coloquei e se eu ele vale 1. E se eu colocar mais 120, ele vai dar um dia a mais. Então, eu trouxe essa informação de propósito para que você que não tem sistema de gestão e tem medo de errar, tenha segurança de fazer esse cálculo usando uma calculadora, um Excel. Então, quando a gente tem uma data, ele equivale a um dia. E aí eu preciso juntar mais 119 para dar 120 de licença e ter a data do retorno dessa trabalhadora. Então, como que a gente tira a prova disso? Peguei aqui uma calculadora online de licença maternidade. Então, aqui eu coloquei, ó, 2 do 4. Vamos colocar aqui também, ó. 2 do 4 de 2025 e vamos calcular essa licença. Então, 2 do 4, 120 dias, data do término, 30 do 7 de 2025. Se a gente vai no Excel, 30 do 7 de 2025. Então, aqui está a prova de que o Excel ele tem a data que você coloca e aí o número que você precisa calcular. Como que a gente vai fazer num caso que é o contrário, que a trabalhadora quer sair de licença antes, né? Então, a gente pega a data provável do parto e tira 28 dias. Então, aqui eu tenho a data provável do parto, eu tiro exatamente 28 dias para saber a partir de quando, que é para frente, que ela pode tirar essa licença. Então, vai ser, nesse caso aqui, 5 de março. Ah, eu quero ver 10 do 4 de 2025. Então, a partir do dia 13 de abril, ela pode iniciar a licença maternidade, certo? Então, a licença ela pode começar 28 dias antes da data provável do parto, no máximo no dia do parto. E isso vale para qualquer dia da semana para o início de licença maternidade, quando a gente tem a trabalhadora que vai até o último dia para o trabalho. Então, existe a possibilidade dela começar antes, tá tudo certo, a gente já falou por isso, e existe a possibilidade dela esperar o bebê nascer, e aí que mora o perigo. O bebê nasceu, no dia que ele nasceu, começa a licença maternidade. Vamos pegar aqui essa situação do dia 2 de abril, imaginando que esse foi o início da licença maternidade, e vamos olhar aqui que dia da semana que cai o dia 30 de julho. 30 de julho é uma quarta-feira, então é o dia que ela retorna ao trabalho, dia seguinte, dia 31, certo? Vamos olhar aqui na nossa calculadora um outro exemplo? Se eu pegar uma licença que vai começar dia 10 do 6 de... 10 do 6 de 2020... meu Deus do céu, 2025. Se começar dia 10 do 6 a licença, vai ser o término dia 7 do 10 de 2025. Vamos no calendário. 7 do 10 de 2025 vai ser uma terça-feira. Ok, ela volta dia 8, que é o dia seguinte. E como que a gente faz com a licença que a gente antecipa e cai no final de semana? A gente usa o bom senso. Se você fez o cálculo, e aí eu vou até parar de compartilhar para a gente conversar mais de pertinho. Se você fez o cálculo para antecipar essa licença e o início da licença cai num dia que não é útil, que é a folga daquela trabalhadora, use o bom senso. Começa no dia útil seguinte, né? Então, a gente está programando um afastamento, a gente tem esse poder de escolha. E eu estou te dizendo isso porque eu tenho uma aluna que ela trouxe esse questionamento. Mas, Soraya, a gente não tem que começar 28 dias antes? Não. É qualquer dia dentro dos 28. Se a gente tem a possibilidade de programar algo, programa aquilo que seja mais confortável e mais benéfico para a trabalhadora. Nesse caso, começa num dia útil. Ah, mas e a licença maternidade? Se o bebê nascer no domingo, começa no domingo? Começa, porque é o dia que nasceu o bebê. Lembra que está na lei? 28 dias antes do parto ou no dia do parto? Então, é isso que você precisa decorar. É isso que você precisa entender, que a lei te dá um norte, data provável do parto, 28 dias antes pode começar a licença a qualquer momento. E nasceu o bebê é naquele dia. Não importa se é folga, não importa se é um domingo, nasceu, começa naquele dia, certo? E aí, para trazer uma cerejinha no bolo, quando o assunto for licença maternidade, tem outro erro que é comum profissional da enfermagem cometer. Por quê?
Antes, era obrigatório se fazer exame de retorno ao trabalho depois da licença maternidade, mas agora não é mais. Então, vou de novo aqui compartilhar para te mostrar o que diz a NR7 quando a gente fala de licença maternidade. Aliás, o que ela não diz, né? Então, se você precisar consultar a norma, ó, vai no site do governo, tô aqui, ó, gov.br, busca lá NR7 e aqui no final da página você tem o link que abre o PDF da norma, ó. É um link, vai abrir aqui, ó, NR7 em PDF e vamos procurar o item que fala sobre a licença maternidade, é o 7 alguma coisa, deixa eu descer a tela aqui para ver, na verdade sobre o retorno, né? Retorno ao trabalho, aqui, ó, 7.5.9. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Veja que motivo de doença ou acidente, não fala de licença maternidade. E para ter certeza que não tem nada de licença maternidade, vamos colocar aqui, ó, maternidade e vamos buscar. Não tem nada de licença maternidade na NR7. Então, tudo que você fizer para licença maternidade tem que seguir a lei. Mas o que eu sugiro para você? O afastamento do trabalho, né, ele pode ser de 120 dias ou de 180, a depender da regra da empresa, certo? Muita coisa acontece nesse tempo. Ele passa rápido, só que é uma transformação muito importante na vida dessa moça, na vida dessa trabalhadora. Então, eu sugiro que você, como boa prática, continue realizando, programando o exame de retorno ao trabalho, desde que o médico do trabalho esteja de acordo com isso, porque é um momento de você saber como é que foi esse afastamento. Será que ela está tranquila para voltar ao trabalho? Será que ela não teve nenhuma intercorrência no pós-parto? Seja ele qual for, pode ser físico, pode ser mental. Como que está essa pessoa, essa trabalhadora voltando para o trabalho? Ela tem condições efetivas de trabalhar? Em qual momento que a gente vai ter oportunidade de ter esse olhar quando não no retorno? Se porventura você estiver trabalhando com um médico que não queira emitir o ASO, né, que não queira ter o exame de retorno ao trabalho, porque a lei diz que não é obrigada e tá tudo certo, porque você viu comigo que não tem nada na NR7 falando de licença maternidade, não tem problema. Mas faça você um acolhimento. Questione como que foi esse afastamento, quais questões que ela tem de preocupação naquele momento. E se você perceber que tem alguma coisa que precisa de um olhar, de um acompanhamento, chama o médico do trabalho, discuta em equipe a melhor forma de fazer essa abordagem. Então, como boa prática, programe um exame de retorno ao trabalho, mesmo que não tenha emissão do ASO, mas que para que você tenha esse contato com essa trabalhadora. Não erre fazendo aquilo que está exatamente na lei, porque a lei é fria. Às vezes ela traz um dado que é o mínimo que a empresa precisa fazer. E você não vai fazer o mínimo, você vai fazer o melhor. Você vai estar lá para você atender de uma forma correta, de uma forma segura aquela trabalhadora. Então, quando a gente programa a licença maternidade com mais tempo, a gente tem a oportunidade de mostrar o final da história, né? Que é o retorno ao trabalho para essa trabalhadora, para que ela aponte para você situações que naquele momento de retorno estão deixando ela desconfortável. Pode ser a pessoa que está cuidando do neném, a vaga na creche, o carro que quebrou, as férias que não foram aprovadas. Várias coisas podem acontecer. E se você identificar que aquela situação que está incomodando a trabalhadora pode ter algum desdobramento, traga o assunto para a equipe, discuta com o médico do trabalho qual é o melhor momento de acolher essa trabalhadora e de dar andamento, porque quantos e quantos pós-retorno de licença maternidade não viraram uma necessidade de afastamento por um outro motivo que surgiu em decorrência da licença maternidade. Então a gente precisa ter este olhar, este acolhimento e sempre a oportunidade que você vai fazer isso no final da história é lá no início. E eu te conto isso na jornada também. Lá a gente fala de INSS, mas o retorno em si, depois de um afastamento, cabe na situação que eu acabei de compartilhar com você.
A diferença é que quando é um afastamento de INSS é obrigatório ter o ASO e quando é licença maternidade não é. Mas o seu acolhimento pensando que o trabalhador está voltando, ele é muito parecido nas duas situações. Então, não deixe de participar da jornada enfermagem do trabalho na prática, para você praticar enfermagem do trabalho comigo, para você não errar em situações do cotidiano. Porque licença maternidade não é aquilo que acontece todo dia, toda hora. Então, é legal quando você tem a oportunidade de exercitar. Então, faça esse exercício. Se inscreva para a jornada, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar comigo. São 3 aulas online gratuitas, mas só para os inscritos. Se inscreva!